Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esta aula de língua espanhola, né? Na semana passada nós estudamos sobre a cultura hispânica, contextualizada numa canção, não foi isso? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre marcas linguísticas e extralinguísticas como características dele texto oral. E na sequência a gente vai ver sobre variação linguística de registro e dialectal. Certo, pessoal? Esse assunto é muito simples. A gente vai por parte, né, para facilitar a compreensão. Veja bem, pessoal, nós sabemos que existem duas modalidades de textos, né? Existem os textos orais, né, que se trata daquele texto falado, entrevista, né, conversação, por exemplo, música, né? E existem os textos escritos. E que ambos são diferentes, né, pessoal? O texto falado é diferente do texto escrito, obviamente, né? Então, nós vamos estudar sobre as marcas linguísticas como característica do texto oral, né? E extralinguística como característica do texto oral. Veja bem, as marcas linguísticas como característica do texto oral é diferente das marcas linguísticas, né, como característica do texto escrito, beleza? Então, pessoal, como nós sabemos o que existe, né, dois tipos de texto, orais e escritos, é importante destacar para vocês que um texto, mesmo ele sendo oral, é possível eu reproduzir ele na sua modalidade escrita, certo? Mas quando você se depara com o texto na sua modalidade escrita, como é que você faz para saber que ali se trata de um texto caracteristicamente oral? A gente sabe, pessoal, é através das marcas de oralidades, certo? Porque as marcas linguísticas como característica do texto oral é a mesma coisa de marcas de oralidades, que é basicamente os recursos linguísticos que utilizo para saber que ali se trata mesmo de um texto oral, certo? Então vamos para o conceito. O que são marcas de oralidades? São aspectos da língua hablada presentes en el texto escrito, ou seja, o texto ele é falado, mas ele pode ser reproduzido na sua modalidade escrita. Então, mas assim, o simples fato dele ser reproduzido na sua modalidade escrita, ele não vai deixar de ser um texto oral, porque as marcas de oralidades estão ali para dizer, né, para o leitor, que ali se trata de um texto oral e que ele foi apenas transcrito ou reproduzido na sua modalidade escrita, certo? Então são exemplos de marcas de oralidades, né? As abreviaturas, as reduções, as repetições, as pausas, etc. Então, quando o texto está na sua modalidade escrita, mas que apresenta bastante abreviaturas, reduções de palavras, repetições e pausas, né? Ali se trata de um texto oral. Ali ele foi apenas transcrito, mas ele, né, é um texto oral por apresentar bastante marcas de oralidades, certo? Então eu vou compartilhar outra tela aqui para mostrar para vocês na prática o que seriam essas marcas de oralidade, né, no texto oral. Vamos lá. Novamente aqui a canção de Shakira, né, La Bicicleta. Vamos lá para a primeira estrofa. Nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder. Eu não quero ser um tipo de outro lado. Até aqui, beleza. Não dá para me saber se aqui é um texto oral ou se é um texto escrito, certo? Imaginamos o que a gente não sabe, que aqui se trata de uma canção, né, pessoal? Então vamos lá para a segunda estrofa. A tu maneira descomplicado em uma bici que te leve a todos lados. Olha aqui já achei uma marca de oralidade, pessoal. Bici aqui é uma redução, né, de palavra, né? Você sabe que aqui é bicicleta, mas não colocou bicicleta, colocaram apenas bici. Então, pessoal, quando se faz uma produção textual, a gente tenta, né, evitar o máximo de reduções, né, de palavras, porque isso caracteriza erro, né, pessoal? Então aqui nós estamos diante de uma marca de oralidade, né, isso. Que te sonho, que te quero tanto, que hace rato está meu coração latendo por ti, latendo por ti. Olha só outra marca de oralidade aqui, pessoal. Repetições, né? Latendo por ti, aí vírgula. Observe que coloca-se vírgula aqui para repetir a mesma coisa, ó, latendo por ti. Então, quando se faz uma produção textual, não faz o menor sentido a gente escrever dessa maneira, certo, pessoal? Aqui
só mesmo nos textos orais. Então, sendo assim, pessoal, eu sei que aqui se trata de um texto oral. Aqui ele está apenas transcrito. Aqui ele está apenas reproduzido na sua modalidade escrita. Mas aqui é um texto oral, certo? Porque ele é marcado por bastante marcas, né, de oralidades, né? A gente já viu reduções, repetições, né? E aqui nós temos mais abreviações, aliás, reduções de palavras, em vez de para, né? Colocou somente par, mas esses caracteres, né? Aqui também temos aqui, né? Continua com repetições. Então é isso, pessoal. Olha só, pessoal, todas as abreviaturas, reduções, repetições, pausas exageradas, né? Isso são características, né, de textos orais, beleza? Então vamos então para os factores extralinguísticos. Veja bem, pessoal, as marcas extralinguísticas como característica do texto oral é a mesma coisa que nós chamamos de factores extralinguísticos, certo? Vamos para o conceito. Todo lo que não seja de natureza gramatical. Então, os factores extralinguísticos é tudo aquilo que não seja, né, de natureza gramatical. Exemplo, pessoal, durante um diálogo, ou seja, uma conversação, certo? Eu posso transcrever o que falo, certo? Mas as minhas expressões faciais que eu utilizei para falar aquilo que foi transcrito, eu não consigo transcrever, né? As minhas expressões faciais, um sorriso, uma cara de bravo, por exemplo, isso não se pode transcrever, isso não se pode reproduzir na sua modalidade escrita. Então é por isso que é chamado de factores extralinguísticos, certo? Exemplos, os gestos, né? Durante uma conversação a gente utiliza gestos, entonação de la voz, ou seja, o tom de voz, né? Isso, expressões em la cara, né? Tudo isso a gente utiliza nos textos orais, né? Mas quando se transcreve, né, para a sua modalidade escrita, né, tudo isso aqui fica de fora da língua, fica de fora do texto. É por isso que isso aqui são chamados, né, de factores extralinguísticos. Mas é importante destacar que, apesar de ficar de fora da língua, numa suposta transcrição, né, pessoal, são fatores que facilitam, né, a comunicação. Expressões na cara, né? Expressões no rosto, entonação da voz e gestos, ou são fatores que facilitam a comunicação, mas que não é possível transcrever, né? Não é possível reproduzir, né, para a modalidade escrita, somente o que se fala, né? Então, pessoal, é isso. Vamos continuar com variação linguística de registro e dialectal. Aqui são duas variações, né? As variações linguísticas de registro, né? E as variações linguísticas dialectais, certo? Vamos primeiro para a variação linguística de registro, né? O que são elas? Variação linguística de registro são as variações que ocorrem de acordo com o grado de formalismo existente em uma determinada situação. Então, pessoal, quando se fala de variação linguística de registro, né, são aquelas variações que se referem aos níveis da fala, certo, pessoal? Porque uma fala, pessoal, ela pode ter diferentes níveis, né? Então, nesse caso, vai ter dois níveis, o padrão e não padrão, certo? Ou seja, a norma padrão e não padrão. Essa norma aqui, padrão, pessoal, aqui na língua espanhola pode ser chamado também de estándar, certo? Ou de formal. E no padrão pode ser chamado de no estándar, ou pode ser chamado também de informal, certo? Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, norma padrão, é aquele relacionada à gramática, certo, pessoal? Então, a norma padrão é aquela norma relacionada, né, à gramática, que segue todo aquele aparato de obediências de regras gramaticais, beleza? Exemplo, estou entusiasmado por ver baloncesto hoje em la televisão. Então, pessoal, esta frase ela segue, né, todas as normas gramaticais da língua espanhola, concordância e tudo mais, né, isso. Já a norma no padrão é aquele que não segue as normas gramaticais, certo? São aquelas normas, né, gramaticais um pouco relaxadas, certo? Exemplo, venga espabila, que se te hace tarde, e não deixe todo por aí tirar o e. Então, aqui, pessoal, nós temos, né,
a fuga das normas gramaticais nesta frase, certo? Então, pessoal, é muito simples. Norma padrão segue as regras gramaticais e norma não padrão não segue as normas gramaticais, certo? Essas são as variações de registro, certo, pessoal? Agora, as variações linguísticas dialectais, pessoal, ou dialetos, né? São essas aqui. Variação linguística dialectal, ou pode ser conhecida também como variação regional ou diatópica, né? Vamos lá para o conceito. São aquelas variações que são responsáveis por identificar, a vezes com bastante precisão, a origem de uma pessoa através do modo como ele habla. Certo, pessoal? São aquelas variações, né, pessoal? É quando a língua varia de uma região para outra, ou seja, de um país para outro. Aqui se chama dessa maneira, em país tal se chama dessa outra maneira. Então isso é variação regional, como o próprio nome já sugere, ou variação diatópica, não é isso, pessoal? Se nós for estudar isso mais aprofundado, a gente vai se deparar com outras variações também, como a variação diafásica, a variação diastrática, a variação diamésica, certo? Mas por enquanto a gente vai do mais simples, né, para o mais complexo, beleza? Então, em se tratando de variação regional ou diatópica, pode ser chamado também de dialetos, não é isso, pessoal? Então, nós temos alguns exemplos aqui. Exemplo, ó. En el centro de Hanoi, donde estacionar el auto. Ou seja, olha só como se chama. Auto, né? No Chile. Auto em português quer dizer carro, certo? Então, no Chile se chama auto. Agora, na Espanha, como se chama? En el centro de Hanoi, donde aparcar el coche. Isso é na Espanha. Então, carro no Chile se chama auto e na Espanha se chama coche. Ou seja, percebe-se o que? Uma variação da língua espanhola, né, pessoal? De um país para outro. Então, quando a língua varia dessa maneira, de um país para outro, o nome da variação é variação regional ou diatópica, certo? Já no México, carro se chama carro, né? Mudança só na pronúncia, né, pessoal? Na escrita permanece, né, igual, certo? Então, en el centro de Hanoi, donde parquear el carro. Então, veja bem, pessoal, a variação diatópica, né? Variação de um país para outro. Carro, pessoal, no Chile se chama auto. Espanha se chama coche. No México se chama carro. A mesma variação a gente pode perceber aqui também para estacionar, né? No Chile se chama estacionar. Espanha, aparcar, não é isso? No México, parquear. Então, pessoal, variações, né, da língua que ocorre dessa maneira são chamadas variação regional ou diatópica, que é quando a língua varia, né, de um país para outro, de uma região para outra, certo? E com base neste assunto, nós temos uma atividade bem simples aqui, certo? Questão de número 1. Circule as marcas de oralidades en el fragmento a continuação. Então aqui é bem simples, vocês vão somente circular as marcas orais, né, desses fragmentos. Só que uma, pessoal, aqui, ó, em vez de D, colocou apenas esse caractere aqui, certo, pessoal? Era las 5 de la mañana, mas na prática, né, era las 5 de la mañana. Então aqui é uma marca de oralidade, né, isso. Aqui tem outra marcada pela redução de palavras. Então você vai procurando aí e vai circulando, certo? Então, questão de número 2. Escreva 3 casos de variações regional ou diatópica. Exemplo, você vai seguir este modelo aqui, ó. Auto, no Chile, né? Isso. Coche, na Espanha, que em português seria carro, né? Então, importante destacar que aqui é somente um caso de variação diatópica, certo, pessoal? Eu estou pedindo, a questão pede 3 casos, beleza? É isso, pessoal. Valeu!